gente! Esse é o ArchiCast número 196, meu nome é Adilson, e em mais um episódio da nossa série sobre mobilidade urbana, a gente vai falar sobre os equipamentos de suporte para a circulação pela cidade. Como a gente já sabe, não há cidade sem mobilidade. E entender esse conceito passa diretamente por entender o que é necessário fisicamente para que essa relação aconteça. E talvez seja essa forma como nós, arquitetos urbanistas, agimos mais diretamente nesse tema. As estações de metrô, os viadutos e os terminais intermodais são fundamentais não só para a mobilidade, mas também para outras funções urbanas, trazendo maior complexidade no uso, ocupação e desenvolvimento das cidades. Hoje, a gente vai falar da arquitetura da mobilidade. E para isso, a gente convidou uma especialista no assunto. Deixa eu apresentar para vocês a Luísa Gonçalves. Ela é arquiteta urbanista formada pela UF, mestra pela FAU-FRJ e doutora pela FAU-USP. Além disso, trabalhou em projetos para o metrô de São Paulo e é professora na Unilassalle, no Rio de Janeiro. Bom dia, Luísa. Obrigado pela sua presença para participar aqui com a gente de um episódio sobre mobilidade. Olá, bom dia. Eu que agradeço. Para conversar com a Luísa, a gente chamou também a Renata Goretti. A Renata, vocês já devem conhecer, nossa fundadora e amicíssima aqui para conversar com a Luísa também. Bom dia, Renata. Obrigado pela sua presença aqui também. Olá, pessoal. Sempre uma alegria estar com vocês. O convite é aceito de pronto. Então, é muito bom, sobretudo, falar sobre mobilidade, que é um assunto que está no meu coração. Para conversar com as duas, estou aqui com o Rafa. E Rafa, bom dia. Bom dia, Adilson. Olá, Rê, bem-vinda de volta. Muito bom conversar também sobre um tema que você é entusiasta. E, Luísa, obrigado pela presença. Queremos entender um pouquinho mais sobre o que é essa arquitetura da mobilidade, também extrair um pouquinho aí dos seus conhecimentos para a nossa audiência. Isso aí. Então a gente, antes do papo, vai para os e-mails, comentários e outras cositas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza? E aí? Tudo certo, meio úmido esse janeiro, mas tudo certinho, né? Isso aí, as plantinhas agradecem. Pois é, o problema é de gente que vai fazer alguma coisa ao ar livre, né? Tipo, correr, caminhar, tá de bicicleta. Pode ficar um pouco molhado, mas não é o ideal. Mas enfim. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando um e-mail para contato@archicast.com e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos canal no Telegram e temos também canal no YouTube, não é, Adilson? Exatamente. Bom, a gente está sempre lá no YouTube colocando algumas experimentações que a gente faz em vídeo também. Então não deixe de acessar nosso canal por lá, youtube.com/archicast. Isso aí. E a gente tem mais recado do Instituto Tomiotaki, não é, Adilson? Exatamente. Para você que está acompanhando essa nossa parceria e se inscreveu no 5º Prêmio Design Tomiotaki, fiquem atentos. Os selecionados receberão verba para a construção do protótipo que será exibido em uma exposição e no catálogo especial da premiação. Os resultados serão divulgados no dia 7 de março de 2023 e não deixe de acompanhar. Isso aí, continue acessando premiodesign.institutotomiotaki.org.br ou nas redes sociais do Instituto Tomiotaki para maiores informações. E se você não quiser ouvir os comentários da semana, é só pular para 5 minutos e 18 segundos. E como este é um quadro de leituras e comentários, acho que a gente tem que fazer leituras e comentários. Aproveitando que a gente postou esses dias um trecho da entrevista com o Adriano, da Sotero Arquitetos, teve uma galera que comentou o vídeo lá no YouTube e você também pode comentar, né? Basta ir lá e também deixar a sua contribuição. O Marcos Vinícius Lourenço, 787, escreveu assim: excelente entrevista. A maneira com que o Adriano fala sobre sua prática, de forma clara e contextualizada, com as diversas interrelações com o mundo, é incrível. Tem outras aí, Adilson? Lucas Almeida fala o seguinte: é legal saber os rostos das vozes que escuto projetando. É isso aí, nossa cara lá, Lucas. É isso aí. Tá lá no YouTube. Ó, e teve o relato aqui da Daniela Valdez Padrazo. Ela diz assim, ó: que coisa boa ouvir o Adriano. Com certeza vai me dar outra visão ao ver os projetos dele aqui em Salvador. Ela falou que tem um pouco mais de um ano que ela tá lá. Legal. A ideia é essa mesmo, né? Então a gente dá outro panorama para entender o que acontece
por detrás desses projetos. As entrevistas têm sempre um pouquinho essa missão. E o Leonardo se provou viciado na gente, que ele falou o seguinte: ouvi pelo Spotify e agora acompanhando novamente em vídeo por aqui. Parabéns pela entrevista, excelente. Valeu, Leonardo, brigadão por acompanhar a gente duplamente aí. Isso aí. Então, Rafa, vamos deixar essa galera ouvir o episódio de hoje, mais um da série Mobilidade. Isso aí, vamos que vamos. Aproveita e escuta andando. Depois dessa, vou embora, né? Pelo amor de Deus. Andando, hein, a pé. Para começar essa conversa aqui, a gente podia definir o que a gente está chamando de arquitetura da mobilidade, né, Luísa? A gente colocou na introdução algumas delas, né? Mas a gente está esquecendo de alguma coisa? Vamos tentar definir o escopo aqui do que seria essa arquitetura da mobilidade. Primeiro, obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Gosto muito do ArchiCast, sempre ouvi. E estou muito feliz de poder estar falando um pouco da pesquisa do meu trabalho aqui. Na verdade, esse termo eu não entendo ele como um conceito propriamente dito específico, é mais um termo para poder falar sobre projetos de arquitetura ligados à temática, né, os espaços da mobilidade urbana. Pode ser qualquer tipo de equipamento ou mesmo dispositivo que a gente fala dessa temática. Um outro termo que também eu uso muito é o da arquitetura da infraestrutura. E aí eu acho que é importante falar da FAUSP, que foi onde eu conheci mais profundamente esse tipo de terminologia, porque quando eu fiz o estágio docente no meu doutorado lá, eu fiz na disciplina do departamento de projeto, né, nas disciplinas de projeto, e uma das vezes que eu fiz foi na primeira disciplina de projeto, que é oferecida lá no curso de graduação. E eles trabalham com essa proposta de uma arquitetura da infraestrutura, numa ideia de que a primeira aproximação que as alunas e os alunos vão ter com o projeto é o projeto da arquitetura pública, do espaço público, do chão da cidade, vamos dizer assim. Então eles tratam desde escadarias públicas, teleféricos, diversos tipos de teleféricos, mas também estações de barcas, de metrôs, de trens, enfim. Foi um universo muito rico que eu conheci mais nesse momento ali. Desde o mestrado que eu fiz na FRJ, mas também ali. Então, não diria que a arquitetura da mobilidade como um conceito específico, mas dentro desse tema. É uma área que tem muitos termos que a gente vai falar. Então, tem transporte de massa, transporte público, arquitetura da infraestrutura de mobilidade urbana, enfim, todos para caracterizar isso. Pegando o gancho aí desse chão da cidade, né, que a Luísa vinha falando, a gente tem vários outros elementos que nos fazem nos mover por aí, né? Quando a gente fala em mobilidade, conceito tradicional, né, que a gente herdou aí, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas ele vem do transporte, né, muito ainda ligado ao transporte no imaginário coletivo e no entendimento coletivo. Então, quando a gente lembra que uma mera calçada, ou como a Luísa estava falando, escadarias, ou escada de acesso a um edifício, faixas de travessia, passarelas, estações de bicicletas ou de patinetes, né? A gente já está com essa polêmica aí também relacionada a esses outros tipos de transporte sempre presente nas nossas conversas. A gente fala dos elevadores, né? Como é que os elevadores também são um elemento de mobilidade de pessoas, cada vez mais a cidade se verticalizando para tentar atender essa questão da demanda por alojamentos ou, né, espaços de trabalho, etc. Então, acho que tem muita coisa aí, realmente, quando a Luísa fala, a gente vai estender essa conversa aí e talvez uma hora e meia não seja suficiente para a gente debater e enxugar isso aí na edição depois, né? Boa sorte para isso. Luísa, e assim, como é que se deu o seu interesse por esse tema? O que te motivou a estudar esse assunto, que ele é um assunto, apesar de abrangente, vamos dizer assim, trata de aspectos específicos do tema da mobilidade? Quando eu entrei no mestrado, eu queria tratar de projetos de teoria e crítica de arquitetura do ponto de vista da relação com a cidade. Aí eu conheci o trabalho do Marcelo Fragelli, que foi o arquiteto que coordenou a primeira linha de metrô de São Paulo, que foi a primeira do Brasil. E a partir daí, eu me fascinei por esse tema. Eu nunca tinha pensado que tinha arquitetura no metrô, né, ligada a esse tipo de construção, né, mesmo. E então eu decidi fazer o doutorado na USP. E aí eu decidi também fazer na área de concentração de projetos de arquitetura, porque eu entendi que o metrô, ele era estudado muito do ponto de vista do planejamento urbano, das políticas públicas, do desenho da rede, da implantação, e muito pouco do ponto de vista a partir da implantação, né, quando chega no chão da cidade. Ponto de vista da arquitetura mesmo, né, do projeto e das escolhas arquitetônicas e de desenho urbano que estão presentes ali. Então, foi por isso que eu decidi debruçar nesse tema e também por uma feliz coincidência depois pude trabalhar também desenvolvendo projetos desse âmbito. Eu queria voltar ali, Renato, que você tinha falado inicialmente sobre essa questão de muitas vezes a mobilidade é vista por um prisma só, né? A gente sabe que o que predomina às vezes na maioria das cidades brasileiras, né, em termos de planejamento, é
esse pensamento muito setorial, né? E esse tema, eu acho que ele amplifica essa discussão. Como é que você poderia contar um pouquinho sobre essa ideia? Como que essa ideia evoluiu e como que daria pra gente pensar para falar um pouquinho dessa transição de forma resumida, assim, dessa ampliação de um entendimento do que é circular para uma ideia de mobilidade? Que eu vinha comentando desse pensamento, né? Até pouco tempo, o setor público, por exemplo, ele chamava as secretarias, né, estaduais, municipais, etc., mas sobretudo as municipais, secretarias de transporte, né? Acho que esse pensamento da eficiência, esse pensamento do entendimento do cálculo, da modelagem para o transporte, quantas pessoas eu consigo fazer transportar-se por X tipos de infraestrutura, por quantos minutos, quantos carros passam nessa avenida, tempos de semáforos, né? Então, um pensamento que evoluiu aí ao longo da história muito para esse raciocínio da eficiência, que está associado a várias outras ideias, né? O próprio automóvel, ele veio sendo trabalhado no seu design, né, para eficiência, ele foi perdendo beleza, ele foi perdendo formas orgânicas bonitas para ser mais aerodinâmico, gastar menos combustível, por aí vai. Mas o próprio pensamento do transporte, ele também veio um pouco nessa linha, né? Transportar. A gente começou a se esquecer um pouco, sobretudo os países movidos pelo pensamento ali do motor, né? A gente começou a pensar muito a cidade em função desse deslocar e transportar, né? A gente esquece que se deslocam pela cidade bens, né, que precisam ser colocados à disposição, mas também pessoas que precisam ir e vir. E quando a gente olha algumas estatísticas de mobilidade do Brasil e do mundo, mas sobretudo do Brasil, apesar de a gente ter uma oferta imensa de infraestrutura, de dimensões, vamos dizer assim, né, de avenidas, de viadutos, pontes e metrôs e estações, etc., em termos de área, de superfície que se ocupa no território, o número de pessoas transportadas, por exemplo, por ruas, né, sobre ruas, é pequeno, é relativamente pequeno em relação ao que a gente tem de transportes coletivos, de calçadas, de passeios, né, ruas de pedestres, etc. Então a gente veio transitando, tanto que hoje as secretarias já começam a se chamar secretarias de mobilidade, não mais secretarias de transporte e trânsito, como aconteceu antigamente, e a gente começou a pensar um pouco mais também em planejamento, com uso e ocupação do solo, com esses adensamentos que a gente quer buscar para otimizar a ocupação do território. A gente começou a pensar também nessa questão da verticalização, né? Então, as escadas rolantes, os elevadores, esses elementos montacargas, trabalhar subsolos e suprassolos ali de maneiras diferentes, começou a vir como uma demanda. E como que a gente oferece toda essa infraestrutura urbana que configura essa arquitetura, essa espacialidade da paisagem, como que a gente também começou a atentar para o fato de que nos movemos a pé, né? A nossa primeira mobilidade é a pé. Então, acho que esse conceito de mobilidade está se ajustando cada vez mais ao nosso, talvez, um dos direitos fundamentais, que é o de ir e vir, aí, né? A gente ter oportunidades muito parecidas para todos aproveitarem desse espaço da cidade que a gente vem buscando ao longo da história. Uma das coisas que eu queria puxar também da Luísa, a ideia de mobilidade, ela veio se consolidando ao longo dos anos por uma ideia também de qualidade de vida, não só do transporte, né? E muitas vezes a gente lembra da mobilidade, muitas vezes da pessoa andando a pé, o que é ótimo, né? A gente pensar assim enquanto planejador, enquanto urbanista. Mas queria puxar da Luísa esse conceito de como essa arquitetura da mobilidade entrou nessa discussão da qualidade de vida e da mobilidade enquanto um conceito, entre aspas, novo ou atualizado para a gente pensar em cidade também. Eu queria complementar também, aproveitando o que a Renata falou, porque eu acho muito interessante essa transformação, pensar que, assim, esse modelo de circulação via carro, via transporte individual, que pautou o desenvolvimento urbano e a construção das cidades como um modelo, assim, predominante no século XX, ele teve a sua ascensão e colapso, né? Então, toda essa discussão da arquitetura da mobilidade, ela vai também vir como resposta a um problema que se deu no século XX de colapso mesmo do trânsito, né? A gente se deparou com uma situação em que esse modelo, né, essa abordagem do transporte predominantemente via automóvel, ele se mostrou falido. Não contempla, ele não dá conta da problemática metropolitana, mas mesmo em escalas menores, né, não contempla, não dá conta. Então, que outras formas a gente pode pensar para circular na cidade e para pensar o próprio desenvolvimento urbano? E acho que é aí que se vê uma ascensão dos sistemas da mobilidade ativa, caminhabilidade se consolidando como um conceito, né, para o projeto urbano, para o planejamento urbano. Eu acho que vem muito desse lugar. E aí, a arquitetura em relação aos equipamentos de transporte, que ainda é um tema novo, eu acho, no Brasil, no mundo menos, mas
não tão antigo nesse sentido, que a gente fala hoje em dia, tem a ver com identificar que os lugares de transporte, eles têm um grande potencial para o desenvolvimento urbano, também na escala local. Eu acho que aí que é o pulo do gato, né? A mudança de chave desse raciocínio. Então, eu acho que inicialmente via-se as estações muito como apenas um lugar de passagem, né? Tanto que o nome é estação, né? A ideia é, o objetivo principal é te deslocar de um lugar a outro, ou fazer uma ponte da rede para a cidade. Mas isso também foi colocado em xeque, à medida que, tô falando assim, de uma maneira muito genérica, né? Mas assim, o densamento urbano se acentuou, viu-se que os nós de transporte tinham uma série de outros potenciais, como subcentralidade, aí começou a aparecer os termos de hub de mobilidade, né? Enfim, todos esses outros lugares. Mas eu acho que passa muito por esse ponto do lugar na cidade, junto ao nó da rede, né? Que é um conceito de um pesquisador holandês chamado Luca Bertolini, e que vai pautar essa dupla qualidade dos espaços da mobilidade. Um pouquinho nessa sua fala aí, Luiz, também com o que a Renata comentou, essa espécie de decadência, vamos dizer assim, né, dos sistemas e das infraestruturas de transporte, né, como uma mudança mesmo, acho que a gente poderia pensar quase como um novo paradigma, né, de transporte, circulação na cidade. Ele também muda a lógica desses elementos, né, que antes de fato eram infraestruturas, né, que constituíam a forma de se deslocar e a conexão entre áreas, setores, e passam a ser entendidos como dispositivos, né, um pouquinho da sua fala inicial lá. Então essa mudança, né, você tira esse elemento de um protagonismo, vamos dizer assim, estruturante, e ele passa a ter diversas possibilidades de aplicação e também em diversas escalas, né? Como é que vocês veem essa mudança? Vocês acham que essa mudança de mentalidade já está acontecendo? Quais dispositivos a gente também, eu sei que a gente já citou vários aqui, mas quais deles atuam, por exemplo, de forma integrada? Por exemplo, estações com ciclovias, o heliponto com elevador e ponto de ônibus na rua, né? Como é que vocês veem essa mudança? A gente poderia entender, usando essa figura, assim, a saída de uma grande infraestrutura para uma cadeia de dispositivos? Eu enxergo essa questão das escalas, né? A gente veio trabalhando pensamentos também, né? Como o Rafael falou naquela hora, pensamentos setoriais. A gente enxergava meios compartimentados de solucionar problemas. Ao longo da história, a gente veio tratando o sintoma e não a causa dos nossos problemas, né? Então, a gente tratava os sintomas. Então, se tem muito carro, eu vou construir mais via, né? Então, é como afrouxar o cinto ao invés de fazer dieta, né? A gente começou a tratar esses elementos nos seus sintomas, esquecendo de olhar as causas. Quando a gente começa a olhar as escalas e a interação entre essas escalas e a nossa dinâmica cotidiana, se a gente compartimentar menos nessas grandes caixas, né? Então, eu entro dentro de um sistema de transporte, eu me desloco, eu trabalho, provavelmente eu volto, almoço, ou me desloco para almoçar, volto, trabalho e volto para casa num outro setor da cidade. Quando a gente vai descompartimentando isso um pouco, essas coisas podem ir ficando mais fluidas. Então, se a gente olha mais na escala, muito mais próxima da escala humana, a gente já permite, inclusive, essas transições serem mais fluidas. Então, eu caminho, eu posso passar por um sistema mais ativo, como uma bicicleta, um próprio patinete, que vai me levar um Hoover, né? Vai me levar até um outro ponto que eu preciso alcançar. Daquele ponto ali, eu já estou, às vezes, dentro de uma infraestrutura cujo uso e ocupação do solo misto já não é mais horizontal, pode ser que ele já seja vertical. Então, eu me desloco de uma faixa um pouco mais comercial, que tem uma fachada mais ativa, uma relação mais ativa com a rua. Me desloco, talvez, para um segundo momento dos pavimentos ali, em que eu tenha um serviço secundário ali, né? Uma prestação de serviços, talvez, um setor terciário, mas uma prestação de serviços que já precisa estar um pouco mais isolada da dinâmica da rua. E talvez, num terceiro momento, eu vou ter as unidades habitacionais. Então, quando a gente vai transitando isso de uma maneira que não necessariamente nos precisa levar a arranha-céus, né? Que é outro debate interessante aí sobre a mobilidade, a gente começa a entender que essas transições podem ser cada vez mais sutis. E o desenho urbano, o desenho da cidade precisa responder a isso cada vez mais. A gente tem que entender essa escala, tem que entender o espaço dedicado a cada uma dessas atividades e a interseção entre elas fazer isso de cada vez maneiras mais fluidas, né? Na pesquisa da Luísa, ela cita o projeto de Munique, né? O Eichbaum Opa, lá em Munique. Munique é uma cidade que é muito interessante nesse ponto. Você desce uma escada rolante, você está num shopping center subterrâneo, por conta da proteção, inclusive, do frio. Aquele subsolo ali, ele já serve como uma travessia subterrânea para você alcançar um outro lado de uma avenida. Por sobre esse shopping passa uma linha de VLT. Então, assim, a estrutura, ela está muito natural. Eu acho que essa busca que já vem acontecendo em cidades que se atentaram para isso mais rapidamente, não se deixaram enlaçar pelas grandes obras-primas da engenharia, né, que vieram
resolver questões de eficiência, elas estão cada vez mais leves nesse debate, e esses pontos também se incorporam a dinâmica urbana, por exemplo, como pontos turísticos. Então, se você pega antigas estações de Paris, de Moscou, né, até de Berlim, estações históricas, elas estão muito conectadas, por exemplo, à experiência turística dessa cidade. Então, é muito natural, não é um sofrimento, né, você precisar usar de certos dispositivos para você se deslocar, porque você sabe que talvez ele vai ser um pouco desconfortável, vai estar um pouco cheio, né, um volumoso de pessoas, ou ele vai ser um pouco menos acessível para pessoas, né, certos estratos da sociedade que têm dificuldade de mobilidade. Então, quando essa coisa vai ficando mais natural e o desenho urbano vai incorporando isso tudo de maneira mais fluida, acho que esse processo vai ficando cada vez mais leve para a gente. Dois pontos que são principais, que é como a gente vai tratar as estações existentes, né, os pontos existentes das redes, e como a gente vai pensar o planejamento e o projeto de novas estações. Então, como a Renata estava falando, mesmo nas redes de Paris, em outras cidades que têm redes mais antigas, existe uma atualização desses espaços existentes para parâmetros contemporâneos. Então, por exemplo, acessibilidade universal não é um tema que existiu, né, desde sempre e passou a ser um tema central. Então, você tem que ter elevador, né, acessibilidade, microacessibilidade nas estações. Então, as estações existentes vieram a ser reformadas para essas questões pontuais, algumas questões de tecnologia também, por exemplo. Mas, para estações novas, aí eu acho que é um pouco mais complexo. Redes novas, né, planejamento de linhas inteiras novas, seja de trens, de metrôs, e vai ter outras camadas a serem consideradas. Acho que a inserção dessa forma de se locomover no cotidiano da cidade, mesmo do ponto de vista turístico, como a Renata mencionou em Paris, é muito interessante. Ela não está necessariamente incluída em todas as cidades. E eu acho também que tem essa questão de entender esses espaços como problemas arquitetônicos. Acho que a Renata falou um pouco isso também. Isso é uma mentalidade que tem se modificado. Eu fiz o doutorado sanduíche em Paris. Lá eles estão desenvolvendo ampliação da rede de metrô, que tem um novo nome que chama Grande Paris Express, né? Express. Uma das questões centrais que eu vi lá é essa inserção da problemática arquitetônica. E eu acho que isso é muito importante, porque como um problema de engenharia, exclusivamente, há uma série de aspectos que são do uso, né, da simbologia, da representação do que esses espaços representam na cidade, que vão ficar aquém. Acho que isso sim tem se modificado, tem se valorizado cada vez mais os aspectos arquitetônicos desses projetos pela sua importância no cotidiano da cidade. Acho que isso é um ponto. E chega ao ponto, né, Luísa, de a gente ter aquele ícone das estações de Paris, aquela entrada Art Nouveau, Metropolitan, né? A gente tem aquela referência que foi se perdendo também, né? Assim como a gente foi perdendo as bancas de revistas, os totens de informações, né? Então a gente foi perdendo muita coisa daquele glamour que eram relacionados à identidade. O metrô trazia isso também, os acessos de metrôs, e como o Luiz estava falando, eles começaram num certo momento a se dedicar tanto à eficiência, né, a questão calculável da mobilidade, de você promover ali obras de atendimento àquela demanda, e essa relação com a vida cotidiana ali, ela foi se perdendo. Então, retomar isso, mesmo em obras, em estações existentes, né, você fazer as pessoas serem convidadas novamente a conhecer esses espaços e a vivenciar esses espaços, seria um direcionamento bastante interessante aí. Só um adendo, que é uma correção que a Renata falou de uma estação que eu citei, ela não é exatamente da minha pesquisa, é um artigo específico que eu escrevi, mas ele não está na minha dissertação nem na tese. Você falou de Munique, né? É de um artigo específico. Depois vocês podem linkar aí. Queria só amarrar essa fala, que eu acho que foi interessante, que na minha pergunta eu tava tentando, assim, estabelecer uma imagem, né? Eu acho que a fala de vocês, pra mim, assim, deixou bem claro que há uma ideia mesmo que de pulverização, vamos dizer assim, dessas estruturas, né? Claro, elas ainda têm grandes importâncias troncais, vamos dizer assim, né? Sobretudo nas cidades que ainda precisam implementar esse sistema, mas já há uma consciência, né? E aí essas arquiteturas e tal auxiliam nesse pensamento que é pulverizado e numa micro escala, mas que fazem parte de uma grande rede, de fato, de circulação, né? É bem legal a fala de vocês aí, que me ajudou a constituir essa imagem aqui que eu tava na cabeça. É uma coisa que eu queria pegar um pouco do que a gente começou a discutir aqui, para falar principalmente das estações. A Luísa tem um trabalho extenso, né? O trabalho de doutorado dela é especificamente sobre o metrô de São Paulo, e ela não estuda só a estação, ela estuda as modificações em decorrência de você fazer uma estação. Eu queria,
Luísa, que você falasse um pouco como é que, não só o seu trabalho elucida isso, mas de como hoje a gente pensa no planejamento urbano as estações, aí sejam elas de metrô, intermodal, as próprias rodoviárias, né? Como é que ela hoje está inserida na ideia de planejamento de cidade? Olha, Adilson, eu acho que isso é um ponto importante de falar, porque assim, eu bati muito na tecla na minha pesquisa, o projeto de arquitetura, que a gente chama de arquitetura de edificações, e o projeto urbano, desenho urbano, para estações e terminais de metrô, devem ser integrados, né? Há uma correlação direta. Há um projeto único a ser desenvolvido, óbvio, vai se desdobrando em outros projetos, mas uma abordagem única nesse lugar. O que ele se diferencia é do planejamento. Eu entendo que o planejamento urbano lida com questões que são diferentes dos problemas da arquitetura. No entanto, o planejamento, ele vai estabelecer parâmetros sobre os quais a arquitetura se debruça. Aqui tem alguns pontos importantes a serem colocados. Então, assim, no planejamento urbano e no planejamento da mobilidade urbana, porque você vai ter planos específicos para a mobilidade urbana, claro, lida-se com o território, né? Então, no território vai se lidar com parâmetros construtivos, parâmetros urbanísticos. Há, por exemplo, leis estabelecidas que você vai ter para eixos de mobilidade, calçadas mais largas, né? Naturalmente. Então, isso é estabelecido no planejamento urbano. Você também vai poder propor, como já tem sido debate em uma série de revisões de planos diretores em São Paulo, o nível de adensamento que você vai ter ao longo dos eixos de mobilidade, né? Então, se eu tenho uma estação de metrô, num raio X, eu vou poder construir edificações mais altas ou com outros tipos de adensamento. Você vai ter parâmetros de afastamento, de recuos, que vão ser específicos a esses pontos. E isso vai interferir naquilo que você vai ter de base para o projeto da estação. Mas outros pontos precisam ser endereçados especificamente no debate e no projeto, né, desses equipamentos. Então, acho que é importante circunscrever que há demandas que são da arquitetura e que ela precisa ser valorizada nesse lugar. Obviamente, o projeto de uma estação subterrânea tem uma série de outras interferências. Então, você vai ter interferências do solo, interferências da profundidade da rede. Então, tem um diálogo direto com N outras disciplinas da engenharia, né? Não existe uma engenharia, né? Existem N engenharias que vão interferir ali. Mas, além disso, uma coisa principal que eu acho que o projeto da arquitetura vai informar o planejamento urbano e vice-versa, né? Vai ser uma troca, é em relação ao que a gente poderia chamar de subcentralidades, né? Ou os tipos de locais em que vão se estabelecer estações. Então, você vai ter estações que vão ser implantadas em centralidades consolidadas ou em proximidades a eixos de uso coletivo intenso. Por exemplo, universidades, como isso acontece em alguns lugares em São Paulo. Você vai ter outras demandas até para pensar intermodalidade. Então, as dimensões de bicicletário, você vai precisar, quantos acessos você vai ter que ter àquela estação em função dessa demanda do entorno imediato. Mas o pensamento do traçado, ele vem antes, né? Então, existe todo um raciocínio, todo um debate em dizer por onde vão se passar as linhas. E aí, acho que é importante sempre ressaltar que, como tudo, essas decisões, elas são políticas, né? Então, como a gente estava falando desde lá no início, houve um momento em que o transporte individual, ele se coloca como um problema para a vida na cidade, né, nas metrópoles. Estou usando como referência a metrópole de São Paulo, né, que foi a que eu estudei. E o transporte de uso coletivo volta ao centro do debate com maior importância da sua necessidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma decisão política se você vai expandir uma rede existente, se você vai colocar uma rede nova numa área periférica, se essa rede vai estar conectada às estações de metrô existentes ou se ela vai estar só conectada à estação de trem, como aconteceu em São Paulo também. Então, isso é um outro aspecto que é importante ter em mente também. Pego aí essa questão das subcentralidades, né? Um ponto importante que a Luísa estava colocando. Quando a gente vai quebrando um pouco dessa superdependência dos grandes eixos, né? Eles vão existir nas grandes cidades, onde a gente precisa desses grandes eixos de estruturação urbana, mas no momento também que a gente vai quebrando um pouco dessa superdependência de alguns pontos centrais, a gente vai caminhando mais para aquela descentralização, aquela semitreliça do Christopher Alexander, a gente vai percebendo que essa superfície aí do território, ela pode experienciar outras coisas também, né, que vem com essa quebra de superdependência. A gente vai trabalhando mais o local ao invés do global, né, ou das grandes marcas, não condenando-as, mas entendendo que o local ele vai atender de maneiras às vezes mais próximas e profundas, né, as demandas daquela vizinhança. A gente vai percebendo a pessoa que anda a pé ou que anda de bicicleta ou que anda com mais calma
calma, né? Vamos chamar assim, que eu não sei quais vão ser os sistemas de transporte que a gente vai começar a ter aí, mas a pessoa que anda com mais calma, ela consome melhor a cidade, não necessariamente consumir financeiramente, mas ela consome mais a paisagem, ela percebe mais aqueles elementos. Quantas pessoas que de repente começam a caminhar e falam assim, gente, eu nunca tinha visto que aquilo ali existia, né? Então ela começa a perceber os cheiros, os sons, né? As temperaturas da cidade, ela começa a vivenciar aquilo mais. Então quando a gente coloca isso, né? Sempre que possível, não tem regra de ouro aqui, mas sempre que possível, quando a gente consegue fazer o pedestre, a pessoa, nas suas mobilidades mais lentas, circular mais pela cidade, por deslocamentos menos longos, com mais experiências, né, próximas ali àquela relação urbana que ela tem, ela vivencia mais a cidade. Eu volto lá naquela questão da qualidade urbana. Ela experiencia melhor a cidade e ela participa mais da cidade. Eu percebo experiências, por exemplo, no metrô de Londres, né? O metrô de Londres, quando a gente caminha, quando a gente se desloca verticalmente para conseguir atingir o tubo, né? The Tube, a gente perde ali, vamos dizer, 10, 15 minutos até chegar na plataforma em algumas estações, dada a profundidade da rede, para atravessar, né, por sob o rio Tâmisa. Mas a experiência que às vezes é possível dentro de um double-decker, de um ônibus de 2 andares, você perceber a paisagem, você descer no momento que você percebe uma padaria nova, um café, uma livraria, você ter essa liberdade de vivenciar a microescala. Acho que o Rafa estava falando um pouco dessa microescala em outra fala, eu insisto muito nela, muito bem articulada com a macroescala, que a gente vai precisar de deslocamentos em grandes metrópoles, como a Paris Express, os deslocamentos de São Paulo, ou do Rio, ou de qualquer grande metrópole que a gente buscar pelo mundo. Esse planejamento urbano de incentivar cada vez mais esse uso misto, e como eu falava antes, não só horizontal, mas também vertical, estimular isso e fazer as pessoas aos poucos, através de experimentações. Eu acho que é muito importante, que a gente faz pouco no Brasil, experimentar, né? Experimentações que vão comprovando aos poucos que essa dinâmica pode ser entendida de maneira diferente, né? O planejamento urbano, estar pensando o tempo todo nessas múltiplas escalas e na integração desses elementos, é que vai ser o pulo do gato aí para a gente conseguir revisar as estruturas que a gente tem, incorporando talvez outros desenhos arquitetônicos e urbanos a essas estruturas, e a gente trabalhar novas estações, novos meios de interação entre eles também nessa intermodalidade. E outra herança que a gente vinha tendo também histórica, dessa questão dos terminais, né? Se a gente pega o exemplo brasileiro mais conhecido aí, os terminais de Curitiba, quando começou o BRT de Curitiba, a gente tinha terminais muito grandes que eram maneiras de controlar aquele pagamento da pessoa que já tinha feito a primeira tarifação ali de um BRT, por exemplo, e ela ia transitar ali, como a gente tem o terminal da Alvorada na Barra, no Rio de Janeiro, como a gente tem vários outros pontos assim. Eram maneiras de a gente controlar esse pagamento, essa tarifação, né? E hoje a tecnologia está aí também para nos ajudar nessa mobilidade. Então eu posso pagar por uma bicicleta compartilhada, aquele bilhete já me dá direito talvez a uma tarifação de um metrô, de um VLT, e eu vou circulando pela cidade, talvez bipando, né? Um cartão ou um celular, alguma coisa, um Apple Watch, algum recurso desse, eu vou bipando ali, vou migrando nessa intermodalidade também. Eu acho que vão ser recursos que a gente vai ter que ficar atentos para eles aí no futuro. Você está falando desse misto, né, da profundidade, da superfície, né? A gente também poderia pensar no aéreo também, né? Os teleféricos, né? Os grandes sistemas, como por exemplo tem Rio de Janeiro ou as experiências de Bogotá, né? E você descreveu muito bem aí esses procedimentos interativos, os né? Drones, que vão dar também, essa... Né? Não dá pra ficar em cima funiculares mesmo, né? Funiculares, os funiculares nos permitem transitar em planos inclinados, então a gente tem que lembrar disso tudo e criar novos dispositivos. A gente está com tanta tecnologia aí marretando no carro autônomo, né? Será que a gente precisa direcionar os nossos esforços para um carro autônomo ou para outros sistemas de transporte? Exatamente. Eu queria fechar essa parte da infraestrutura aí desse segundo bloco, né? Que a gente falou que mesmo com essas estruturas difusas, né? Esses dispositivos, ainda a gente tem a infraestrutura básica necessária. E uma questão que a gente percebe, né, são duas questões, né? Ou é a obsolescência dessa infraestrutura, e a gente tem casos clássicos, né, como Highline e tal, ou a ineficiência ou a carência dessas infraestruturas, como é de praxe aqui nas nossas cidades latino-americanas, né? Eu queria perguntar, Luísa, pensando do ponto de vista da arquitetura da mobilidade, dá para olhar para esses dois cenários de forma diferente, da obsolescência e da ineficiência / carência? Eu acho que uma questão que atravessa esses dois pontos,
como a gente estava falando lá no início de um pensamento setorial, muito voltado para a eficiência do transporte, um contraponto a isso é pensar essas infraestruturas que não sejam monofuncionais. E isso vai atravessar uma série de questões. Então, por exemplo, quando a gente pensa na temática dos hubs de mobilidade, que vem sendo cada vez mais estudados, tem uma ideia de aproveitar o grande fluxo de pessoas que perpassa terminais de mobilidade para outros usos. Uma ideia central disso, que eu tentei reforçar na minha tese, é de que não tem como estabelecer um parâmetro geral para um projeto de uma estação de metrô ou um projeto de um terminal de trem ou de metrô ou intermodal, mas sim olhar para o entorno, né? É o entorno que vai definir os parâmetros para isso que eu chamo de objetos urbanos. Então, é claro, você tem uma Avenida Paulista consolidada, você vai ter uma estação de metrô pontual, simples, com um acesso direto à linha e acabou. Mas se você tem um outro lugar, uma carência maior de infraestrutura ou de equipamentos, é interessante que esse projeto incorpore outras atividades, né? Usos múltiplos. Um exemplo clássico é o de Itaquera, que, apesar de ter uma concentração de equipamentos de atividades distintas, tem um projeto de desenho urbano totalmente precarizado. Então você tem o poupa-tempo, o shopping Itaquera e o terminal, que é um terminal trimodal, né, de ônibus, de metrô e de trem, com uma microacessibilidade totalmente deficiente. Esse é um exemplo clássico para falar da importância de um projeto arquitetônico urbano com qualidade, né? Tem uma questão que está na base desse debate também, que eu acho importante reforçar, que é a arquitetura pública, a ideia de arquitetura pública. Acho que a gente fala muito de espaço público e perde um pouco de vista a ideia de arquitetura pública. Então, quando a gente está falando desses terminais, a gente pode ampliar para uma série de outros equipamentos que vão servir ao público, né? Que vão ser de uso coletivo, não necessariamente gratuitos, mas de uso coletivo. A gente muitas vezes vê exemplos de projetos precarizados, né? Então, acho que é importante estar no debate público a qualidade das arquiteturas públicas, né? Então, dos terminais, das estações, nesse caso especificamente, que vão estar ligados à microacessibilidade como um todo, mas também dos espaços internos, né? Eu falei na minha tese de uma ideia de urbanismo interior, quase como dizendo que você entra no terminal, você adentra, ali você ainda está num espaço quase que urbano, né? Ainda que ele seja às vezes coberto, aberto, com diferentes níveis de abertura, mas de fluxos distintos, né? Tem todo um estudo para lidar com fluxos, as circulações, né? Como a Renata mencionou, os diferentes tipos de integração de bilhete, né? De você ter acessos mais facilitados a diversos tipos de... quando você tem diversos tipos de transporte no mesmo local. E fala-se muito menos sobre as qualidades físicas, né, materiais, as questões arquitetônicas desse espaço, né? Então, vai ter espaços de permanência, onde que eles vão estar? Eles vão ter acesso público ou eles vão ser herméticos, como um shopping center, né? A gente vê casos extremos de estações que basicamente você entra no shopping para entrar na estação, né? Que qualidade de espaço a gente está conferindo aí? Ou então, como o Marcelo Fragelli, lá em 1970, pontuou com muita força a entrada de iluminação natural, né? Um recurso tão simples para conferir qualidade aos espaços internos desses equipamentos. Mesmo jardins, que ele também tem um trabalho paisagístico riquíssimo nesses projetos. Então, acho que são diversos aspectos que vão estar lidando. Acho que essa pergunta na hora sobre os extremos, né? Infraestruturas em locais que carecem muito ou muito precários, mas também que rapidamente se tornam obsoletas. Se você tem apenas um viaduto onde só passam veículos, uma oportunidade perdida, vamos dizer assim, de projeto. Então, acho que o planejamento urbano hoje, o planejamento da mobilidade, está muito antenado, né? Muito interessado nessas questões, né? O quanto mais de atividades, de riqueza de possibilidades de apropriação eu posso propor, né, no projeto de arquitetura e urbanização. É interessante que eu estava lembrando de alguns documentários que eu já vi, e esse é um mais específico sobre algumas estações desativadas de metrô em Nova York, em que algumas pessoas começaram a, sei lá, querer alugar para fazer alguma festa, para fazer alguma coisa ali dentro. E aí tem um trabalho que você escreveu, né, Luísa, de pensamento sobre reutilização ou utilização para mais de uma função de um local, como acontece, por exemplo, ali no viaduto de Madureira, né, que utiliza a estrutura do viaduto ali para se abrigar uma festa, para outras estações que sofreram revitalização, né? Lembro também de uma estação em Detroit que era muito antiga e que ficou em desuso, que eles estão pensando em revitalizar para fazer uma outra coisa, enfim. Tem uma série de questões aí que, à medida em que a cidade vai exigindo outras coisas, né, a gente vai ter que ir adaptando, porque algumas infraestruturas são muito grandes, né? São muito colossais, muitas vezes, né? E isso é importante no planejamento, né? Esse pensamento aqui que a gente sempre repete, né? Que realmente a gente vai ter que pensar, não necessariamente construir coisas novas, mas adaptar e reavaliar coisas
estruturas que já estão construídas, porque senão, né, a gente vai ficar construindo para sempre, né? Estruturas da cidade que estão ali, que podem ser aproveitadas, né? Eu acho que a gente tem que ser mais exigente e não aceitar mais que um viaduto, né, cumpra meramente a função de ligar o ponto A ao ponto B através de um arco apoiado sobre pilares, né, sobre grandes pilares. Eu acho que a gente tem que pensar essa estrutura, se necessária, em coerência com a paisagem. Então eu já aproveito aquele espaço que depois, né, hoje em dia a gente tem buscado o aproveitamento desses espaços residuais, intersticiais, que estão aí debaixo de viadutos, em grandes laços, em grandes ilhas, tesouras, elementos aí dessa infraestrutura de trânsito. A gente já pensar nisso desde o começo, né, e começar também a incentivar e gerar, ao invés de construir novos espaços, a gente aproveitar dos espaços que a gente tem e estimular isso, né. Tem um restaurante super famoso que fica debaixo da alça da Avenida 9 de Julho, em Buenos Aires, né. A gente teve, muito antes da Highline, a gente teve lá, chamava Promenade Plantée em Paris, né. Hoje ela chama Corredor Verde René Dumont. É um pedaço de uma linha de trem, eu vou chamar de aéreo, né, mas ele é um trem apoiado sobre arcos, que um trecho dela ficou obsoleta, não foi necessária mais, porque foi incorporada a uma linha do RER, né, do trem regional ali de Paris, e aquele pedaço ficou obsoleto e foi incorporado já lá em 1984. A gente fala de uma atualidade agora de Highline, né, de Hiller-Escoffier, de uma movimentação da população. Esse movimento já vem acontecendo com esse reaproveitamento desses espaços. A Alemanha faz muito isso, Berlim tem supermercados e outros equipamentos que não demandam, vamos dizer, de tanto sossego sonoro, né? Mas espaços que estão sob estações de trem ou de metrô que precisaram ser elevadas por algum motivo para se deslocar daquela infraestrutura, daquela superfície do chão, né? Então, acho que é a gente ser criativo e a gente ser mais exigente, a gente não se permitir mais que editais de soluções espaciais se restringam a gente oferecer só a estrutura matemática e física da coisa, né? A gente lembrar que tem todas essas pluricamadas, a fala perfeita da Luísa antes aí, que vão nos trazer essa dinâmica urbana e vão nos fazer cada vez mais vivenciar a cidade com muito mais gosto, né? Paris, só para complementar, tem muitos exemplos incríveis de transformação de estruturas obsoletas ferroviárias. Tem casa de jazz, tem restaurante-bar que se estende pelas linhas, pelos trilhos que não estão sendo utilizados. Tem muitas soluções. Mas eu acho que para a gente pensar novos projetos, não ter estruturas monofuncionais é um parâmetro básico, né? Então, se você constrói um viaduto que só serve para passagem de veículos e, de repente, esse viaduto nessa localização deixa de ser interessante, ou aquela passagem de veículos deixa de ser interessante, o que se faz com essa estrutura? Então, você tem um problema muito maior. Então, eu acho que tem esses parâmetros mais para a gente pensar novos projetos também. Legal, eu lembrei também dos Jardins Suspensos de Barcelona, né, que trabalham numa infraestrutura existente, né, e equipam ela com todo esse restante, né, eles criam uma grande laje superior e conectam toda a área ali com um propósito de também proteção acústica, e então você pode também atuar em cima dos existentes, né, que foram pensados lá no século XX, XIX. Bem ou mal também a gente tem o Minhocão em São Paulo, né? Assim, não sei como é que tá o pé da discussão no Minhocão, mas ele é usado como um passeio, né, hoje. Tentando trazer um pouco essa discussão pro Brasil, Luiz, a gente consegue dar um panorama de como a gente tá de infraestrutura de mobilidade aqui? Eu imagino que as metrópoles estão um pouco mais preparadas para fazer essa infraestrutura e pensar isso de forma mais global em termos de cidade. Mas eu tô dando uma orelhada aqui. A gente conseguiria precisar um pouquinho mais isso? Eu acho que tem sim debates que já estão mais arejados em relação a todos esses parâmetros contemporâneos para pensar esses projetos. E um exemplo que eu acho interessante é o da Barra Funda, que inclusive teve uma consultoria de uma empresa francesa para repensar, né, a remodelação do terminal, tanto em função do projeto urbano mais macro que está acontecendo naquela região em São Paulo, quanto as novas demandas do próprio terminal e a integração intermodal que acontece ali. Mas esse é um caso talvez pontual. Eu acho que essa questão ela passa, como eu falei anteriormente, por um ponto anterior, que é o da arquitetura pública. Né? Então, quando a gente pensa por que estações de trens em áreas periféricas são mais precárias, isso passa por um debate político, né? Então, passa por decisões políticas. Eu acho que isso é a base, né? Isso está na base desses problemas. Então, eu acho que, como a Renata tinha comentado, reivindicar
melhores projetos para os espaços de uso coletivo na cidade é fundamental, não só como arquitetas, né, mas como cidadãos, né, cidadãos. Porque as estações de trens têm menos qualidade ou são mais precarizadas do que estações de metrô em áreas mais ricas da cidade, né? É um problema básico. Então, acho que isso passa por questões políticas, né, acima de tudo. E fazer com que esses pontos também sejam referência para envolvimento da população, né? Para que ali elas encontrem, como você falou no terminal, você deu o exemplo, foi de Itaquera, né? Que ali as pessoas encontrem elementos atrativos que sejam referência do trabalho que a cidade está desenvolvendo para aqueles cidadãos, né? Então, que esse também seja um dos elementos, né? A arquitetura da mobilidade, a arquitetura pública, que seja um elemento em que a pessoa se sinta parte, né? Ela tenha pertencimento àquela cidade e não seja um elemento colocado ali numa questão meramente funcional. Agora, pegando isso que você falou, Luísa, eu me lembrei do Pedro Novaes, colega nosso também, que ele gostava de usar a seguinte fala, assim, ele fala, essas coisas não estão por trás, elas estão pela frente, porque são elas que viabilizam ou não, né, a realização de algumas coisas e tal. O que vocês acham aí, tentando fazer um resumo sobre essa ideia de uma participação pública, talvez uma maior consciência da gestão, das informações técnicas e nas boas práticas, né? O que vocês visualizam como, assim, um ponto de partida para uma transformação das mentalidades mesmo dos gestores públicos em curto e médio prazo, assim, imaginando que a gente tem muitos problemas urgentes para resolver, assim. O que vocês já viram como recurso, como questões, experiências fora, que poderiam ativar, talvez, aqui no Brasil, essa nova mentalidade? Ou se, porventura, vocês já veem isso acontecendo em algumas localidades? Eu acho que o primeiro deles, assim, vou falar de um convencimento do gestor, eu acho que é fazê-lo usar o sistema, né? Eu acho que, para mim, uma das primeiras coisas que eu sempre entendo de um bom gestor é conhecer o chão da fábrica. Então, quando ele conhece o sistema, quando ele experiencia aquilo de real na prática, né, que é o que a gente vê em experiências muito europeias, canadenses, né, algumas cidades norte-americanas, a gente vê muito o gestor, o prefeito indo para o trabalho usando o sistema que a cidade oferece, não o espaço privatizado dele, né, dentro do veículo dele ou de um veículo corporativo funcional. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu acho que deve ser feita, assim. A segunda é conhecer de fato. Eu acho que muitas das decisões que acontecem por trás e pela frente, né, Rafa, são decisões de gabinete, elas são decisões que não vão ao local, que não escutam as pessoas, que não entendem as dinâmicas da cidade propriamente. Lembro-me de um relato de um profissional, uma vez, de um setor público, que me disse, a gente calcula a demanda pelo transporte coletivo vendo se o ônibus está cheio, né? Então, assim, o ônibus está cheio, a gente coloca mais um ônibus. São ainda metodologias de processo de planejamento e de pensamento de um transporte que é múltiplo nas suas camadas, um pensamento muito pontual, muito restritivo, com os óculos muito focados, né? Eu acho que esse olhar mais panorâmico, entender melhor o que é a demanda da cidade, como é que a cidade se entende, como é que ela se vê, e a gente usar também desses sistemas, como eu falava antes, até de eles serem, essas arquiteturas serem elementos de convite à população a fazer ali, né, interfaces com o setor público, mas também do próprio sistema criar a democracia que a gente tanto pede para a cidade. Então, não basta eu dizer que eu tenho uma cidade democrática porque eu tenho várias oportunidades, que o próprio sistema possa conduzir essas pessoas, que elas possam se sentir parte e se deslocar por eles numa interação, como Berlim tem, por exemplo, o final de semana dos museus. Então, você compra o bilhete do transporte coletivo numa sexta-feira e você tem direito a entrar nos museus sexta, sábado e domingo, com aquele bilhete do transporte coletivo para aquela data. Então, para que esse sistema ele se perceba com outros papéis para além de deslocar pessoas, e a gente nem falou aqui, por exemplo, dos transportes de carga e etc., né? A gente está falando muito da mobilidade de pessoas, mas lembrar disso, lembrar que a gente pode fazer interagir essas questões. Outro exemplo que eu consigo trazer de Berlim, no momento que você quer se deslocar com seu carro pelas áreas mais restritas da cidade, você paga o selo verde de meio ambiente e o valor desse selo verde ele vai ser imediatamente investido no transporte público coletivo. Então, mecanismos que vão equilibrando essa equação. Então, se eu quero usar mais do meu espaço privativo dentro do meu automóvel, no conforto da minha música e do meu ar-condicionado, eu também dou uma contrapartida para que as pessoas que não estão privatizando do espaço coletivo, que elas se beneficiem dele de uma maneira pública, né? Então, que elas tenham boas calçadas e largas, arborizadas, com bom controle, né, de afastamentos e paisagem, como a Luísa mencionava também, que eu possa me deslocar com elementos ativos
pontos que me garantam segurança, iluminação e serviços, e bons pontos de ônibus, e articulação com sistemas eletrônicos e digitais que me permitam ter mais confiança no sistema. Isso tudo aí, eu acho que são recursos que a gente pode trazer, são alguns deles, né? A gente ficaria aqui um tempão. Pensei que 3 aspectos principais. Primeiro, que eu acho que eu vejo com certo otimismo, acho que já vem acontecendo, é essa reavaliação da abordagem do que se entende por uma qualidade de vida urbana, né? Mesmo Paris a gente já vê falando da cidade de 15 minutos, que é uma proposta quase lúdica, vamos dizer assim, em termos de divulgação, mas que tem a ver com essa reavaliação dos centros urbanos, né? Como eu falei, da caminhabilidade, passando a ter um espaço, um debate público, a mobilidade ativa por bicicleta. São Paulo já passou por muitas transformações nesse sentido também, o plano diretor vem considerando essas questões, então uma reavaliação do que se entende por qualidade de vida, tanto urbana de uma maneira geral, mas também metropolitana, de aspectos específicos da metrópole. Mas além disso, eu acho que tem uma questão que é a valorização da arquitetura propriamente dita. E aí, gente, sendo muito sincero, eu acho que a gente precisa falar de dinheiro. Assim, na ponta do lápis mesmo, eu acho que assim, há pouca verba para projetos das arquiteturas públicas, dos espaços públicos, para o pagamento dos próprios arquitetos. Então, vejo o CAL fazendo um trabalho interessante de valorização profissional e de demanda do que de fato é o trabalho da arquitetura perante as gestões públicas. Mas, além disso, se a gente colocar esses projetos na sua complexidade, e a minha tese, eu trabalhei muito com esse ponto, eu comecei colocando a figura da arquitetura muito central nesses projetos e terminei circunscrevendo mais, né, a complexidade desses projetos. Então, mesmo quando a gente fala de todas as engenharias envolvidas, de todos os projetos de reurbanização que estão envolvidos, eu acho que, por fim, tem um terceiro eixo que é mais macro, mais central nesse ponto, que é o da valorização da coisa pública, de uma maneira geral. Então, a Renata citou alguns exemplos, seja na dimensão de limitar a circulação de veículos em áreas históricas dos centros, né, europeus e ter uma valorização dos pedestres. Eu acho que isso é um aspecto que perpassa uma visão política, ideológica, geral, que o Brasil precisa reconsiderar. E aí quero crer que agora a gente vai ter um novo governo que vai estar mais atento a essas questões. Mas só como um exemplo muito banal, mas que me chamou a atenção em Paris, uma das obras que foram começadas, né, desse projeto de expansão do metrô, ele é um projeto de longo prazo. Então, quando eu fui para lá em 2018, algumas obras estavam começando ainda, não tem nada inaugurado ainda desse projeto. Mas uma situação que me chamou muita atenção em Paris foi que quando se inaugurava um novo canteiro de obras para aquela linha, para aquela estação, a prefeitura realizava um evento público, uma espécie de uma festa para informar a população que ali estava acontecendo uma obra pública de grande importância, de grande impacto, de longo prazo, que ia ter, aí tinha uma série de uma comunicação visual toda trabalhada para explicar o que era aquela obra. Gente, sem brincadeira, tinha a maquete da máquina que furava o solo para fazer o túnel. Era nesse nível. Então tinha, assim, um trabalho que me passava uma sensação de respeito à população, sabe? É disso que eu tô falando. Eu acho que falta uma valorização da coisa pública e da população nesse lugar da vida cotidiana, do uso cotidiano, do espaço de uso coletivo, né? Do encontro coletivo. E isso vai se desdobrar depois, tanto na visão de cidade como um todo, nos projetos públicos, nos espaços públicos, enfim. Então acho que isso é muito importante. Esse exemplo que a Luísa deu de Paris, Berlim também, quando estava fazendo um trecho de conexão entre duas linhas que ficaram desconectadas por conta do muro, eles criaram um totem, um mirante, né? Isso tudo que a Luísa está falando é uma validação muito necessária que a população precisa imprimir ali, porque a população sabe desse poder que ela tem, né? Que cada cidadão tem de gerenciar esse coletivo. Eu acho que isso é muito legal mesmo. Então, enquanto a gente não entender que da porta do apartamento para dentro, né, ou da porta da portaria do prédio ou do lote para dentro, só que é nosso, né? Não, o nosso é todo dia em todos os lugares. Então é o logradouro público, é a praça, é a rua, é a calçada. A gente tem que lembrar disso o tempo todo para a gente fiscalizar, para a gente ser mais exigente, como eu falei, para a gente exigir projetos mais criativos, né? Então acho que esse pensamento que eu vou chamar de hemisfério norte, que é como eles gostam de falar, né? O hemisfério norte, assim, vários exemplos que a gente traz desse hemisfério norte, ou até mesmo bons exemplos que a gente tem aqui do Chile,
uma população muito forte observando, participando, criticando e exigindo, né? Então, quando você tem, às vezes, até mesmo um edifício particular, ele é exigido que aquela construtora coloque ali as informações todas, como vai ser a fachada, como vai ser a relação com a rua, e aquilo ali tem que ficar sujeito à aprovação coletiva, né? Então, acho que isso que a gente ainda não aprendeu. Na hora que a gente aprender isso, aprender a ser fiscal, a gente vai conseguir fazer até com que essa questão da grana aí, né, do dinheiro, ela seja direcionada não orçamentos participativos em cima de 4, 5% do orçamento total. A gente vai começar a opinar em cima de boa parte desse orçamento municipal aí com mais perseverança. Me chamou muita atenção porque não era uma festividade, né, não era um evento para inauguração da obra. Era para inauguração da obra pronta, né, assim, do metrô, da estação. Era para inauguração do canteiro de obras, né? Então isso, como a Renata falou, essas cidades, eles têm calendário de greves, a população é totalmente engajada nos aspectos da escala do bairro, né, da vida cotidiana imediata ali deles. Então, isso é o que eu achei muito interessante. Esse assunto aqui é eterno, né? Se a gente quiser falar que a gente fala 3 horas, né? A gente tem mais episódios que a gente quer fazer sobre mobilidade, então esse assunto vai voltar sempre aqui. Mas, infelizmente, para finalizar a nossa conversa, a gente faz a nossa rodada de dicas. Vou pedir, então, para nossa convidada primeiro. A gente sempre bota as pessoas que são convidadas mais no laço aqui para falar primeiro. Luísa, você tá com a sua dica aí pra gente? Eu tenho 3 dicas. Uma é o livro do Marcelo Fragelli, chama 40 anos de prancheta, e eu acho ele muito bacana porque ele é escrito em primeira pessoa. E é uma biografia, né? São 40 anos de prancheta, é a vida inteira dele. E normalmente a gente vê biografias de arquitetos e arquitetos escritas por pesquisadores, né? Então, em terceira pessoa. E esse livro é quase como um diário. Então, assim, é muito bacana, é muito legal para quem quer conhecer como era ser arquiteto naquela época, transformações do país, toda a discussão do início do metrô. O metrô é um capítulo, assim, desse livro, mas é muito legal, tem ilustrações muito legais também da época. E as outras 2 dicas são outras 2 entrevistas que eu dei sobre a minha pesquisa, que talvez, né, quem esteja ouvindo se interesse. Uma foi para o podcast Cidades Visíveis, do Rogério Quintanilha, e o outro foi para um podcast de divulgação científica que se chama Me Conte Uma Coisa, do Lucas Fratini. E eu falei lá com ele também, foi bem legal. Muito bom. Nossos colegas de podcast aqui sendo citados também. Muito bom. Renata, sua dica? Eu tenho 2 livros hoje para indicar. São livros que eu me apoio neles de vez em quando. Gosto muito do Jeff Speck, do livro Cidade Caminhável. Demorou um pouquinho para ter versão em português, mas a edição chegou aí há alguns anos. Então, é um livro que ele vai tratando desses elementos e indicadores que podem, né, nos ajudar nesse processo de planejamento da cidade, planejamento urbano e do desenho urbano. Alguns indicadores que perpassam ali pela atratividade, né, pela segurança, etc. É uma leitura muito gostosa também desse livro do Jeff Speck. Tem um outro livro do Eduardo Alcântara de Vasconcelos, ele já fala muito de mobilidade há um tempo, é o livro Mobilidade Urbana e Cidadania, que ele também vai nos alertando para essas questões de como é que a gente vai se posicionando dentro desse debate da mobilidade, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. E tem um extra aí, uma dica bônus, um evento, né, ainda durante a pandemia, mas foi uma fala muito interessante do Conselho de Edifícios Altos, né, e Habitat Urbano, em inglês, The Council of Tall Buildings and Urban Habitat, está em inglês, né, a gente de vez em quando aqui dá dicas que demandam aí do pessoal escutar em inglês, mas eles estão debatendo muito fortemente, especificamente, vou passar o link aí para ser disponibilizado, essa verticalização e como é que esses edifícios muito altos, né, a produção de edifícios com mais de 200 metros de altura recente, né, essa produção recente veio transformando um pouco desse olhar, aumentando a nossa dependência sobre as tecnologias relacionadas aos elevadores e a mobilidade vertical, né, e é um desafio hoje, apesar da palestra lá do evento ter acontecido com o pessoal da ThyssenKrupp, a Schindler hoje ela está trabalhando a sua pesquisa, a Schindler também, fabricante de elevadores, está trabalhando a pesquisa em como parar de produzir só de construtor para construtor, né, B2B, né, builder to builder, construtor de elevadores para construtor de edifícios. Como é que eles estão migrando o olhar deles para soluções inovadoras de mobilidade na escala da pessoa. Então, acho que é muito legal, assim, eu fiz um hiperlink aqui, mas eu acho que a questão da verticalização desse uso coletivo e dessa mobilidade numa solução para o adensamento das metrópoles, sobretudo, eu acho que me encanta bastante. Eu acho que são essas 3 dicas aí que eu tenho
para vocês. Muito bom, Rafa. Sua dica. Bem, a minha dica, eu acabei falando do Pedro aqui, então, para fazer jus à citação, eu vou indicar o livro dele, que é Uma Estratégia chamada Planejamento Estratégico, Deslocamentos Espaciais e Atribuições de Sentido na Teoria do Planejamento Urbano. O Pedro, ele faz uma espécie de recapitulação dessa forma de se planejar que iniciou nos Estados Unidos, passou por Barcelona e desagou na América Latina, e ele vai descrevendo e falando as tensões desse modelo, né, com as características de cada lugar, sobretudo na percepção das pessoas, a percepção social sobre essas ações, né? Então acho que tem muito a ver com a discussão final aí, que diz respeito, né, que a Luísa e Renato comentaram sobre participação pública, envolvimento público, e ele diz aí sobre um tipo de planejamento meio que coloca essas questões à distância e acabou produzindo efeitos colaterais meio que negativos aí nas últimas décadas, né? Então é um livro super interessante do nosso amigo Pedro Novaes. Muito bom. Eu vou dar duas dicas, uma on-topic e off-topic. Eu dou a dica de vocês buscarem a tese de doutorado da Luísa e os artigos vários que ela escreveu a respeito do assunto. Eu vou deixar o link para a página dela, que tem lá o link dos trabalhos, tem o link da tese, tem o link da dissertação, dos artigos que a gente usou como base aqui para fazer a pauta. Então, minha primeira dica são os artigos que a Luísa escreveu, fala do metrô de São Paulo, do Largo do Batata, enfim, de várias outras questões que permeiam aqui a infraestrutura da mobilidade. A outra dica que eu dou, completamente off-topic, é de uma série que eu tô vendo, que chama Dopesick. A série é sobre, basicamente, o consumo de opioides, né, de um remédio extremamente viciante que começou a ser usado nos Estados Unidos, e a série conta um pouco dessa história, assim, por vários prismas, de quem produziu, de quem consome, né, o médico que vai lá e indica a receita para um paciente, dos órgãos da justiça que estão investigando o remédio, das pessoas que criaram o remédio, né, que é uma organização importante lá nos Estados Unidos, enfim. É uma série que eu tô vendo aqui que é muito impactante e tô indicando aqui. Ela tá disponível no Star Plus. Fica as minhas duas dicas aí, uma on-topic e off-topic, certo? Posso dar uma outra dica bônus? Claro, mano. Dica bônus 2, mas é só uma reflexão essa dica. Ela é uma dica pra gente refletir um pouquinho sobre as cidades. E eu peguei os dados de São Paulo aqui, eu já tinha feito isso com o Juiz de Fora uma vez. Eu peguei os dados de São Paulo aqui, que hoje são registrados na capital. 3 milhões de carros na capital de São Paulo, para uma população de mais ou menos 13 milhões de habitantes. E aí a gente chega a uma conclusão que a gente tem um carro para cada 2 pessoas, né? Coisa meio assustadora. E a segunda, colocar esses valores relacionados à superfície da cidade, né? Esses carros de São Paulo ocupam mais ou menos 6% do território. O carro que eu digo, uma vaga, né? Um espaço de um carro estacionado, ele já gasta 6% do território de São Paulo. Então, acho que a gente fazer essa reflexão, é só o espaço dele estacionado, imagina o espaço que é necessário para ele circular e etc. Quando a gente faz essa conta aí, a gente descobre que a gente está meio espaçoso mesmo, não é uma crítica direta a quem tem ou precisa do carro, mas é uma reflexão até que ponto a gente vai continuar nessa superdependência aí do veículo individual. Vou fazer até uma propaganda aqui, que aguardem um episódio de mobilidade sobre carro que a gente vai fazer. Eu queria agradecer a indicação do Adilson, bem lembrado de ler a minha pesquisa. Só para explicar um pouquinho mais rapidinho, o mestrado eu foquei na linha 1 do metrô de São Paulo, tanto na dissertação quanto na tese de doutorado, eu tratei de aspectos arquitetônicos. Então, para quem se interessar um pouco mais sobre esse tema, no mestrado eu foquei na ideia de como que o Marcelo Fragelli desenvolveu algumas estações como praças públicas, então que estratégias projetuais, que princípios projetuais, que aspectos arquitetônicos ele usou para transformar estações em praças públicas ou integrar, né, praças e estações. E na tese eu abri para vários outros aspectos, né? Eu tratei das 5 linhas existentes do metrô e também uma parte sobre o metrô de Paris e quais são os aspectos da arquitetura contemporânea que estão sendo discutidos nessa ampliação do metrô de lá, mas também pensando muito em que transformações do pensamento projetual aconteceram em São Paulo desde esse início na década de 70 com o Fragelli até as linhas mais contemporâneas, né? A privatização de linhas de metrô, que desdobramentos isso trouxe para a arquitetura. Esses 2 trabalhos. Tem os artigos que alguns são desdobramentos da tese e da dissertação, para quem quiser ter uma leitura mais rápida. E tem esse artigo que a Renata citou, que foi anterior à minha pesquisa que eu fiz no início do mestrado, mas que já foi citado algumas vezes por outros pesquisadores, que é sobre o uso, né, e a reapropriação de estruturas obsoletas de viadutos, enfim, outras estruturas de mobilidade. Que também é interessante para quem quiser conhecer um pouco mais. Excelente.
A gente vai encerrando então. Primeiro agradecer a Luísa. Luísa, muito obrigado pela presença aqui. Volte mais vezes para conversar sobre mobilidade com a gente. Com certeza. Agradecer também a Renata. Renata, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, para a gente discutir mobilidade. Imagina, me chamem sempre. Mais um, né, Rafa, sobre mobilidade? Mais um, muito obrigado, Luísa, pela presença. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Rê, muito obrigado. Volte sempre. Valeu, gente. Então é isso. A gente fica por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.